Olá, aqui é o Yuri. Nesse vídeo eu vou falar o básico da programação, o básico de algoritmos, e também vou falar como usar o Scratch, porque provavelmente se tu tá numa faculdade que tu não imaginava que tinha programação e agora tem programação, tu não deve estar entendendo nada e talvez esteja tendo algumas dificuldades. Então eu decidi fazer um jeito que eu acho que seja mais fácil de entender, mas se tu também não entender do meu jeito, significa que tu simplesmente aprende de outra maneira, diferente da minha. Então, antes de ir para a tela do computador, eu vou primeiro falar algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro, o que é algoritmo? Algoritmo é basicamente uma série de instruções para que se resolva um problema. É tipo um passo a passo que vai resolver um problema inicial. Tu tem um problema, tu faz um passo a passo, o computador entende o que tu está falando porque tu usa a sintaxe correta, que eu já vou falar sobre isso. E é isso aí. O que é a sintaxe? A sintaxe é basicamente como tu deve escrever para que o computador te entenda e faça o que tu quer. O computador é burro. O computador só vai fazer aquilo que tu mandar. Caso o computador não esteja fazendo o que tu pediu para ele fazer, é porque tu não pediu direito. Por isso que é importante tu aprender a sintaxe da linguagem de programação que tu vai usar. Por que eu vou ensinar mais ou menos no Scratch? Porque o Scratch ele é bom para tu aprender o básico da programação e aprender tipo a lógica de programação, porque a sintaxe dele já está toda pronta ali no cantinho da tela, ali no lado esquerdo da tua tela, vai ter um monte de bloquinhos. Aquele bloquinho tu pega, tu arrasta e solta. Então todos os comandos, todas aquelas coisas que tu deveria tá decorando e aprendendo, tu não vai precisar decorar e aprender, tu vai simplesmente pegar, arrastar e soltar. No momento em que tu sair do Scratch e for aprender realmente uma linguagem de programação, por exemplo, sei lá, o Java, o JavaScript, HTML, tu vai precisar decorar, ou aprender, ou decorar e depois aprender. Ou aprender depois decorar. Não, pera. Por isso que o Scratch é muito usado em início de curso de programação, ou início de matéria de programação, de algoritmos, enfim, porque ele é facinho de tu aprender. Na verdade, ele é mais fácil, não que seja super fácil, mas ele é mais fácil de tu poder aprender esse básico da programação sem ter que se preocupar com decorar comando. Então, por isso que ele é bom. Aí outra coisa muito importante também que eu tenho que falar é que tu primeiro coloca o que tu quer que seja feito primeiro, depois tu coloca o que tu quer que seja feito depois. Por exemplo, se tu tem que receber um valor do usuário e depois tu tem que pegar esse valor e fazer uma conta, tu não pode, por exemplo, botar o comando da conta antes de perguntar para o usuário. Então tu tem que fazer assim no negócio da ordem certa. Aí outra coisa também que eu preciso deixar claro antes de pular para a tela do computador é o que é uma variável. Tu sempre vai ter que usar variável. Tu sempre vai ter que usar variável. O que é uma variável? Como o próprio nome já diz, é algo que varia. Afinal, é uma variável, então ele varia. Ele está variando, varia. O que isso significa? É um dado que pode mudar. Nossa, não entendi. Vamos supor que tu tem um armário de gavetas. É um armário grande, mas ele é alto, ele não é largo, ele só é alto. Um armário grande, tipo um arquivo. E ele só tem gavetas, tipo um arquivo mesmo. É um armário estreito, alto, cheio de gaveta. Exatamente isso. Um armário, ele tá todo vazio, beleza? Aí é o seguinte, tu tá numa casa que tem mais pessoas. E aí tu decide que a primeira e a segunda, a primeira e a segunda gaveta, essas duas gavetas são tuas. Tu vai lá e dá um nome para as gavetas. Tu chega assim para todo mundo e fala, ó, essas duas gavetas aqui são minhas, hein? Essa gaveta aqui eu vou chamar de fulano e essa aqui de Jorginho. Essas são as tuas variáveis. Pera, não deu de entender ainda. É o seguinte, colocando aqui no contexto de que tu tem que criar um programinha que recolha o nome da pessoa e a idade da pessoa, beleza? Uma coisa bem simples, nome e idade da pessoa. Como é que vai ser o nome dessas gavetas? Como é que tu vai guardar isso? Tu vai pegar essa gaveta, vai chamar nome. Aí tu pega um adesivo, escreve assim, ó, nome e cola naquela gaveta. Pronto, aquela gaveta para tu armazenar o nome da pessoa. E embaixo, nome dos teus amigos. E embaixo, tu bota assim, idade. Tu pega ali, escreve no adesivo, idade, papel adesivo, né? E cola lá. Pronto. Minha primeira gaveta se chama nome, minha segunda gaveta se chama idade. Agora, tu vai lá pro teu amigo e pergunta, ei, qual é o teu nome? Aí ele fala, José. Aí tu pega esse José, assim, as letrinhas, imagina uma letrinha em 3D, uma grudadinha na outra, assim, o J, o O, o S, o E, e o acento no E. José. Pega esse negócio e taca lá dentro da primeira gaveta. Pronto. Agora, tu decide que tu não vai mais fazer com José. Tu vai fazer com a Maria. Então tu chega lá na Maria, Maria, qual é o teu nome? No caso tu não fala assim, né? Tu fala, ei, qual é o teu nome? Aí ela vai falar Maria. Aí agora tu pega esse Maria e coloca lá dentro da primeira gaveta também. O que vai acontecer com o José? Vai continuar lá? Sim, continuaria na vida real. Porém, nesse cenário aqui de fantasia, o José vai sumir daquela gaveta. O meu computador até desligou. Desligou aqui os monitores, enfim. Tu vai então
No momento que tu joga a Maria lá dentro, o José vai embora, tá? Deu descarga no José, beleza? Então ficou só a Maria. Aí tu pergunta qual a tua idade, ela fala, sei lá, 19, tu pega esse 19 aqui juntinho, que é o 19, e taca na segunda gaveta, que é a gaveta da idade, certo? Aquela gaveta, chamada nome, que tava guardando José, agora tá guardando Maria. Aquela gaveta idade, que se chama idade, que não tava guardando nada, tava zerada, não tinha nada nela, tava vazia, agora tá guardando 19, que é a idade da Maria, porque tu perguntou para ela. Ou seja, o que é uma variável? Botando em termos mais corretos, sem ser uma coisa didática, sem ser uma coisa para entender aí com o negócio do armário de gavetas. Uma variável é um dado que varia. E quando tu cria uma variável, tu está simplesmente alocando, né, reservando um espaço na tua memória RAM, para guardar aquele dado temporário. Aquele dado da tua variável vai ser temporário. Vai ser temporário e vai ser substituído caso tu coloque alguma outra coisa dentro daquela variável. Ele vai sumir. Por isso, variável, porque varia. Nem sempre tu vai colocar José naquela gaveta. Às vezes tu vai colocar Maria. E às vezes tu vai colocar Betina. Mas toda vez que tu colocar uma coisa em cima, a outra vai embora. Pensa da seguinte maneira. Toda vez que tu tem que fazer um código, um algoritmo, um programa, tudo que tu vai precisar perguntar, tudo que tu vai precisar que guarde durante um tempo, tu vai ter que criar uma variável para aquilo. Pense assim no início. Se tu precisa pegar dois números e fazer uma conta com eles, pega assim, ó, número 1, as variáveis, tá? Número 1, número 2, resultado. Faz assim. Então agora vamos para a tela. Sempre que tu vai fazer um novo código, tu vai até o eventos, pega o quando bandeirinha verde for clicado, quando a imagem de uma bandeirinha verde for clicado, pega isso aqui e já bota aqui. Sempre tu vai ter que ter isso lá no início, sempre. Então eu vou deixar ele já aqui. Tu tá numa sala de aula, fazendo um curso, seja graduação, seja curso técnico, seja o que for, curso básico, qualquer coisa que envolva programação, tu vai ter exercício para fazer. O professor vai provavelmente apresentar isso aqui e vai te mandar fazer exercícios. Mas vamos supor que tu não conseguiu entender a forma como o professor explicou, porque tu simplesmente aprende de outra maneira, diferente da maneira que ele passou para tua turma, ou tu faltou aula, por exemplo, e aí perdeu a explicação e agora não sabe o que fazer, não sabe como fazer aquele exercício que o professor mandou. Vamos lá, vamos supor que o exercício é: faça um programa que pergunte ao usuário dois números e mostre a soma desses números. O que tu vai fazer aqui no Scratch? Tu vai fazer o seguinte: primeira coisa, colocar o quando a bandeirinha verde for clicado. Beleza, já colocou. Primeira coisa que tu vai fazer então é criar as variáveis. Quais variáveis tu vai precisar? Tu vai precisar do número 1, do número 2, né, do primeiro número que a pessoa vai falar, o segundo número que a pessoa vai falar e o resultado. Então vamos lá, tu vai clicar aqui do lado em variáveis, vai vir aqui em criar uma variável. Eu vou colocar o nome da minha variável de x, mas tu pode colocar alguma coisa que vai ser melhor para ti. Por exemplo, se tu acha que vai ser melhor para ti se tu colocar a variável, o nome da variável de número 1, tu coloca número 1, n1, tu coloca n1. Eu vou colocar x, porque eu acho mais fácil. Aí tu dá OK. Aqui está criado o x. Aqui na tela, observe que aqui vai ficar aqui, ó, x e o que tem dentro dele. Então se tu atribuir um valor ao x, aqui vai aparecer. Esse x, lembrando, é uma variável. Tu pode chamar do que tu quiser. Eu vou criar outra variável e vou mostrar como isso é possível. Eu vou botar o nome da minha variável de Jorginho. Agora eu tenho a variável x e a variável Jorginho. A variável Jorginho é o segundo número, a variável x é o primeiro número. E também preciso de uma outra variável que vai ser o resultado. Eu vou chamar de R, de resultado. Nossa, quanta criatividade. R, ok. Pronto, agora eu tenho x, eu tenho Jorginho e tenho R. Agora, o que está dizendo no exercício? Pergunte ao usuário dois números. Então vamos lá. São dois números, eu tenho então o número x e o número Jorginho e tenho o resultado. Vamos em sensores. Vai em sensores e arraste, ó. Lembra que era arraste solto? Arraste o pergunte. Aí aqui está escrito em inglês qual o seu nome, se está em inglês. E espere, então vamos lá. Pega esse pergunte, arrasta até aqui, troca de qual é o seu nome. Aí tu muda para, por exemplo, digite o primeiro número. A sintaxe, como eu disse antes,
já está pronta, que é pergunte, aí o que tem que perguntar e espere. Então vamos lá, pegar esse bloquinho, arrasta e solta aqui da sintaxe, né? Colocar lá. Então a primeira coisa que o gatinho vai fazer, quando a gente clicar aqui para executar, ele vai perguntar, digite o primeiro número. E vai esperar. Esperar pelo quê? Pela resposta. Sim, tu tem que pegar isso aqui, ó. O que é essa resposta? Só para deixar claro. Essa resposta é uma outra gaveta, é uma gaveta padrão do Scratch. É o seguinte, toda vez que tu perguntar alguma coisa, a resposta vai ser sobreposta. Então tu não pode simplesmente só perguntar o primeiro número e já mandar outra aqui embaixo de digite o segundo número. Porque a resposta, no momento que a pessoa digitar aqui, por exemplo, ela digitou 1, quando ela digitar aqui, sei lá, 2, já vai sobrescrever aquele 1, que foi aquilo que eu falei das gavetas. Quando tu coloca uma coisa na gaveta, ela escreve em cima do que tinha antes dentro daquela gaveta. Digite o segundo número e espere. Isso aqui tem que ser depois que essa gaveta resposta tenha passado o conteúdo dela para dentro do primeiro número, que eu chamei de X. A gaveta do primeiro número eu chamei de X. A segunda, de Jorginho. Então vamos lá. Tu vai lá em variáveis, tu vai em mude Jorginho para 0. Tá vendo aqui? Mude, aí vai ter o nome de uma variável tua para, e aqui vai ter um 0. Tá vendo que esse campo aqui parece o campo do digite o primeiro número? É porque aqui significa que tu pode mudar o que está escrito. Tu pode, por exemplo, colocar no Jorginho o 0, mas tu pode colocar no Jorginho o 1, por exemplo, ou 2, ou 3. Ou tu pode colocar, por exemplo, carambola. Se tu colocar no Jorginho carambola, vai ter lá no Jorginho carambola. Enfim, então, a primeira coisa, então, o primeiro número não é o Jorginho, o primeiro número é o X. Então eu vou vir aqui nessa flechinha e vou mudar para X. Mude X para... E o que eu quero botar no X? O 0? Não, eu quero botar a resposta. Então eu vou vir aqui, ó, resposta e arrastar aqui. Pergunte, digite o primeiro número e espere. A pessoa vai digitar um número, mude X, que é a variável que tu criou para ser o primeiro número, para a resposta que a pessoa digitou, por exemplo, o número 1. Agora aqui, pergunte, digite o segundo número. Aí tu vai vir aqui em mude de novo, vai botar aqui e dessa vez tu vai selecionar o Jorginho. Sensores, de novo, que é onde tu bota o pergunte, tu pega uma resposta e arrasta para cá. Pronto. Aqui, o que está acontecendo por enquanto? Ele vai perguntar um número, o usuário vai digitar um número, por exemplo, o número 5. Aí tu vai pegar a tua variável x e vai atribuir a ela a resposta, que foi o número 5. Nesse momento, o x vai estar com 5 e a resposta ainda vai estar com 5. Quando tu botar pergunte, digite o segundo número e espere, quando a pessoa digitar o próximo número, por exemplo, 10, lembrando que essa resposta é a mesma gaveta que essa outra gaveta aqui chamada resposta. Então, antes era 5, agora já é 10. Por isso a importância de tu criar uma variável para o primeiro número e atribuir aquela resposta para essa variável do primeiro número. Senão ele vai sumir quando tu digitar o segundo. Por isso, pergunte, mude o x para tal, pergunte, mude Jorginho para tal. Para tu deixar guardado. Depois, como é que tu vai fazer, então, agora para fazer a conta? Vai lá em operadores. Eu falei que o exercício que eu inventei era para perguntar dois números e mostrar a soma, certo? Então, beleza. Tu vai pegar aqui, ó, mais, porque é soma. E aqui, tu vai fazer o seguinte, vai em variáveis, pega a tua variável x, que é o primeiro número, x, mais, e o outro que é o Jorginho. Tu arrasta e solta, é tudo assim, arrasta e solta. Agora, como é que tu vai atribuir o x mais o Jorginho para a resposta? Tu vai pegar um mude, de novo, mais um mude, bota aqui embaixo. Não faz mal ter dois mude, não faz mal ter duas coisas iguais, não faz mal. Troca Jorginho para R, que seria de resposta. Pega isso tudo, lembrando, ó, que se tu pegar no x, vai sair só o x. Se tu pegar em Jorginho, vai sair só o Jorginho. Então pegue no verdinho aqui, ó, para pegar tudo junto, ó. Pegar o mais, que tem o x e o Jorginho dentro dele. Pegue e coloca ele no lugar do 0. Colocou. Mude R para x mais Jorginho. Agora o R vai ser a soma do número que a pessoa digitou para x do número que a pessoa digitou para Jorginho. Vamos fazer um teste agora. Eu vou apertar aqui e vocês vão ver mudando aqui em cima. Ó, o meu gatinho falou, digite o primeiro número. Eu vou digitar 2. Aí eu dou um Enter. Digite o segundo número. Tá vendo que no X mudou para 2, que foi o que eu acabei de digitar?
Agora Jorginho vai mudar para 4. Eu vou botar 2 mais 4 vai dar 6. Beleza, vamos lá. 4. Vou dar Enter. O X mudou para 2, o Jorginho mudou para 4 e o R, que é a resposta, mudou para 6. Só que o meu gatinho não está falando quanto ficou. Então o meu usuário também não vai ver, porque os usuários não ficam vendo as variáveis aqui em cima. Ó. Não vem. Aqui no Scratch, vem. Mas na vida real, no programa e tudo mais, não vai ver se tu não mandar o gatinho falar. Então vamos lá. Tu vai fazer o seguinte, tu vai em aparência e vai usar o diga, que daí ele vai falar e vai ficar lá para sempre, ou o diga alguma coisa por tantos segundos. Eu vou pegar o diga por tantos segundos, vou colocar aqui, vou no segundos e vou mudar para 3, porque eu acho melhor. E aqui no diga eu tenho que colocar para ele falar, no lugar desse olá, para ele falar o resultado foi e a variável R. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá em variáveis, vou pegar um R e arrastar para cá. Agora é o seguinte, eu preciso juntar o resultado foi com R, mas se eu simplesmente botar o R aqui, não tem como eu digitar mais o resultado foi. Então como é que eu faço para juntar? Tiro o R daqui, vai em operadores, vai em junte, sim, junte, vai estar escrito junte maçã com banana. Junte maçã com banana. O que tu faz? No lugar de maçã, tu coloca o resultado foi. Vou botar 2 pontos e vou dar um espaço para não ficar tudo grudado. Pega esse R e coloca lá no lugar desse banana aqui. Pronto. Agora vai juntar o resultado foi com R. Então, o resultado foi e o nosso resultado que é 6. Então, aqui no lugar do R não vai aparecer o resultado foi R. Vai aparecer o resultado foi 6, que é o valor que está dentro do R. O valor que está dentro dessa gaveta. Lembra que é uma gaveta? O nome é variável, tá, gente? Não chama de gaveta, o nome é variável. Vamos lá. Vou colocar aqui no lugar desse olá. Diga, o resultado foi R por 3 segundos. Agora vamos ver como é que acontece. Digite o primeiro número, eu vou digitar os mesmos números, ok? 2, depois 4, o resultado foi 6. Agora o meu gatinho está falando o resultado foi 6 por 3 segundos, que foi o que eu botei aqui. Agora vamos supor que o professor resolveu complicar a tua vida. Ele pediu para tu fazer o seguinte programa. Tu pede um valor para x e um valor para y e depois resolva a equação 2x ao quadrado mais 3 menos 5y ao quadrado. Ele pede então um valor para x, um valor para y, que no teu programa tu pode chamar de x e de Jorginho, não faz mal. Tu pode chamar também de Mariazinha e Jorginho, não faz mal. Porém, fica melhor para tu que tá lá fazendo, que tu chame de x e tu chame de y, fica bem melhor, é sério. Mas enfim, vamos lá então. Eu vou criar até uma nova, vou mudar o Jorginho para y para ficar mais fácil. Vamos lá. Então vamos lá, 2x ao quadrado mais 3 menos 5y ao quadrado. Como é que tu vai botar isso no Scratch? Primeiro, o Scratch nem tem como colocar ao quadrado. Não tem a opção de quadrado aqui, não tem. Se tu quer, por exemplo, 2 ao quadrado, em algumas linguagens de programação, tu vai poder colocar dessa maneira. Sim, o acento circunflexo no computador significa elevar. Então, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Porém, outra maneira de fazer 2 ao quadrado é simplesmente pegando o 2 e fazendo vezes 2. Se fosse 4 ao quadrado, 4 vezes 4, vezes 2. E é assim que tu vai fazer no Scratch, porque no Scratch tem a opção de vezes, a opção de multiplicação. Então, na hora de fazer uma conta, transformar uma equação para o teu código, para o teu algoritmo, como é que tu vai fazer? Tu vai ter que meio que desmanchar ele. Como assim? O que tu vai ter aqui? Tu vai ter 2x ao quadrado mais 3 menos 5y ao quadrado. O que é o x ao quadrado nessa linguagem de programação que seria o Scratch? Vamos supor que o Scratch é uma linguagem de programação, ok? X ao quadrado significa x vezes x, então tu vai ter x vezes x. Beleza. Outra coisa que tu precisa fazer, y vezes y. Então, y vezes y. Agora os dois estão ao quadrado. Só que o que tu tem que colocar antes desse x vezes x? Eu vou colocar entre parênteses, porque vocês vão ver que no Scratch ele vai estar dentro de um bloquinho. Então tá aqui. Ficou uma carinha. Pois é. Vamos lá. Então é 2 vezes
x vezes x, que é x ao quadrado, beleza? E no final vai ter mais 3. Só que não dá para botar isso num bloquinho só, então vai ter um outro bloquinho que vai estar dentro desse bloquinho, vai estar o 2 vezes, aí vai ter outro bloquinho x vezes x, aí vai fechar o bloquinho, aí vai ter mais 3. Tudo isso num outro bloquinho. Aqui pode parecer confuso, no Scratch vai ficar menos confuso. Já aquela outra parte que é depois do menos, vai ter, eu vou colocar até o menos aqui, ó, vai ter então 5 vezes, e o outro bloquinho, dentro desse bloquinho, que vai estar, isso aqui eu fiz ali embaixo, que é y vezes y, seria y ao quadrado. E fecha o bloquinho dos 5 vezes. Ou seja, tem mais uma coisa, esse menos ainda vai ser um outro bloquinho, então vai estar assim, ó, no Scratch. Então tu precisa fazer isso, tu tem que saber mais ou menos um pouco assim, tipo, tu tem que saber, na verdade, a matemática básica para tu poder resolver e passar isso pro teu código. Se quiserem um vídeo sobre matemática básica, peçam, que eu faço, que eu amo matemática. Vamos então passar isso aqui para o Scratch. Como é que eu vou fazer então essa equação que eu acabei de mostrar no bloco de notas? Vamos lá. Mude R de resposta para, e agora vamos montar o que vai aqui dentro. Operadores, vamos lá. Primeira coisa então. Aqui ó, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 bloquinhos de vezes. 4 bloquinhos de multiplicação. O que mais que eu preciso? Vou precisar de um de mais e um de menos. Então, um de somar, um de soma e um de subtração. Vamos lá. Vamos montar isso aqui então. Primeira coisa então que temos é 2x ao quadrado, então vamos fazer esse x ser ao quadrado. Vai em variáveis, pega 2x, 1x, outro x. Esse x coloca 1 em cada lado aqui. Pronto. Aqui temos um x ao quadrado. O y também vai ao quadrado. Então aqui, 2y aqui. Ó, temos um x ao quadrado, temos um y ao quadrado. Próxima coisa, 2 vezes aquele x ao quadrado. Então aqui tem um de vezes. Eu vou botar então 2 vezes o... Opa! Puxando no verde sempre, lembre-se. 2 vezes o x ao quadrado. Depois vai ter mais 3. Vai ser isso aqui tudo mais 3. Então aqui mais 3. E esse aqui tudo aqui. Então ficou 2 vezes x, que é x ao quadrado, mais 3. Quase pronto. O que falta? Menos 5y ao quadrado. Aqui nós temos o y ao quadrado. Aqui nós temos o menos. Então vamos botar então isso aqui tudo. Menos. Aqui vai ser o que? Vai ser 5y ao quadrado. Então, aqui está o y ao quadrado. Aqui está o 5. 5 vezes y ao quadrado. Aqui no menos. 2 vezes x ao quadrado. Mais 3 menos 5 y ao quadrado. Tudo isso aqui vai ser colocado no R. Por que eu coloquei uma coisa tão complicada? Para que vocês pudessem entender o que vai dentro do que. Caso não tenha entendido, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo essa parte. Fica assistindo essa parte até conseguir entender o que eu fiz aqui. Então vamos supor que o exercício é o seguinte. Faça um programa que receba 2 notas, faça a média e caso ela seja maior que 7, apareça na tela, você foi aprovado. Caso seja menor que 7, apareça, você foi reprovado. Vamos começar assim e depois eu adiciono a opção de recuperação, para que vocês possam entender duas coisas. Bem, como é que isso vai ser feito? Eu vou primeiro colocar um mude resposta, que é o que eu já expliquei, para poder fazer a média. Como é que é feita a média? Eu somo tudo, depois eu divido pelo número do que tem. Então vai ser somar o x mais o y, que são as notas da pessoa, dividido pela quantidade de notas que tem, que são 2. Então aqui vai ser 2. Vai em variáveis, puxa um x, coloca ali,
puxa um y e coloca ali do outro lado. X mais y dividido por 2 é a média. Coloco aqui. O resultado vai ser a média, então. Vamos lá. Próxima coisa que tu vai fazer, então, para fazer isso que eu falei, resolver esse negócio que eu falei. Vai em controle e vai fazer o seguinte. Tem esse aqui, ó. Se tal coisa, então se não. O que é isso? Isso aqui é basicamente assim, ó. Tua mãe te entrega 5 reais na mão e diz assim, ó. Vai na padaria e caso o pão de forma seja até 2 reais, traz um. Se não, não traz nada. É isso aqui. Se tal coisa, então faça tal coisa. Se não, faz outra coisa. Entendeu? É basicamente isso. É só isso. Então bota aqui. Se, aqui ó, tu tem que colocar alguma coisa que tem que ser verdadeiro ou falso. Vamos lá em operadores. Tu vai pegar esse aqui de menor. E vai colocar aqui 7. O 7 vai estar incluso nisso? Não. Não vai estar incluso. Como é só menor, não vai estar incluso. Em algumas linguagens de programação, tu ainda pode botar menor, esse sinal de menor, e um igual, que daí significa menor ou igual a 7, aí vai incluir o 7. Se for só menor, não vai incluir o 7. Se aqui fosse um maior, também não iria incluir o 7, mas se fosse maior ou igual, iria incluir o 7. No caso, esse menor vai significar, esse menor que 7, vai significar até 6.9999 vai ser verdadeiro. E aí eu vou mandar aqui que ele fale que está reprovado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui dentro. E aqui ó, vai o R, lá na variável, puxar um R, colocar aqui, pronto. Se R, que é a média da pessoa, for menor que 7, então vai em aparência e diga por 2 segundos, pode ser só 2 segundos, no lugar de olá, tu diz reprovado. Opa, reprovado. Pronto, reprovado por 2 segundos. Se não, ou seja, se não for menor que 7, vai ser maior que 7. E se for maior que 7, a pessoa passou. Então, se não, diga aprovado. Aprovado. Pronto, por 2 segundos também. Então vamos testar isso aqui. A pessoa tirou, peraí, tem que clicar de novo. Digite o valor de x, que é a primeira nota da pessoa. A pessoa tirou 10. Digite o valor de y. A pessoa tirou 5. Aprovado. 10 com 5, a média é 7,5. Eu fui aprovado. Vamos de novo. A pessoa tirou 4. Depois a pessoa tirou 6. Média 5, reprovado. Então tá funcionando tudo certinho. Agora vamos complicar um pouquinho. No lugar de simplesmente dizer que menor de 7 é reprovado e maior de 7 e 7 ou mais é aprovado, o teu programa tem que dizer se ele está em recuperação. Então vamos lá. Se o R for menor que 5, beleza? Se o R for menor que 5, então reprovado. Se não, e aí eu vou vir em controle, vou pegar outro C e vou colocar no se não. Pronto. Se R menor que 5, diga reprovado. Se outro desse, R de novo, pegar aqui um R, colocar aqui dentro, R menor que 7, diga recuperação. Se não, né, se não for menor que 5 ou menor que 7, ele vai ser maior que 7. E aí, se não, ou seja, se não for menor que 5, ele vai ser maior que 5. Então, ele vai para o senão. Se não for menor que 7, ele vai ser maior que 7. Então, ele vai para o senão. Esse novo senão, que vai ser o maior que 7. Ou seja, aprovado. Agora eu preciso que vocês percebam que essa ordem é muito importante. Por quê? Se eu tenho que estar, para ter direito à recuperação, eu tenho que estar entre 5 e 6.9, nesse exemplo aqui que eu dei, a média é a seguinte: maior que 7 é igual a aprovado. Aprovado. Entre 5 e 6.9, 6,9 é igual a recuperação. E menor que 5, né? Menor que 5, então até 4.9, né? 4,9
vai ser reprovado direto, beleza? Como que geralmente é feito isso? Como que eu posso fazer isso sem precisar usar o E, que daqui a pouco eu vou falar do E. Tu vai colocar o seguinte, tu vai fazer por eliminação. Se ele for menor que 5, vai estar reprovado. Mas se ele não for menor que 5, ele obviamente é maior do que 5. Então, ou ele é 5 ou é mais. Então, a pessoa pode estar ainda aprovada ou pode estar em recuperação. Então, aí eu faço o próximo. Ó, se ele não passou aqui, então ele foi para o C não, que dentro desse C não vai ter outro C, o que vai acontecer? Se ele passou para cá, já significa que ele não é menor do que 5. Então aqui vai ter um número maior do que 5, vai ter entre 5 e o resto. Aqui está dizendo C menor que 7, se R menor do que 7, mas já sabemos que é maior do que 5, então se ele já passou por aqui, ou seja, não é menor que 5, e ele parar no 7, então ele é menor do que 7, a pessoa vai estar de recuperação porque a gente já eliminou que ele não é menor do que 5. Então ele vai estar entre 5 e 6,9, ou seja, a pessoa está de recuperação. Mas se ele também não passou aqui, obviamente ele é maior do que 7, então a pessoa está aprovada. Por isso que aqui bota C menor que 7, então diga recuperação, e C não já diz aprovado, sem ter que colocar de novo se R é maior do que 7 para poder botar o aprovado. Nem sempre vai dar para fazer esse esquema de eliminação. Como é que poderia fazer isso de outra maneira? Vai em controle, tu pega outro C e C não, coloca aqui também, a estrutura do C aqui vai ser a mesma, tu vai em operadores e vai fazer o seguinte, E, tá vendo aqui esse E? O que é esse E e esse OU? É o seguinte, esse E é o seguinte, tu precisa, para comprar um caderno para ti, que ele seja de 10 matérias e que tenha adesivo. Então, aqui, nessa condição seria, se tem 10 matérias e tem adesivo, tu compra. Se não, tu não compra. Se ele só tiver 10 matérias, mas não tem adesivo, tu não compra. Se ele só tem adesivo, mas não tem 10 matérias, tu não compra. Entendeu? Então, é uma coisa que, para ser verdadeiro, ou seja, para tu comprar, tem que ser os dois. E o OU funciona como um ou seja, caso tu queira um caderno ou que seja de 10 matérias ou que tenha adesivo, ou que tenha os dois. Se tiver os dois, também dá verdadeiro. Então, se tu chega lá na loja e o caderno tem 10 matérias, mas não tem adesivo, tu compra ele do mesmo jeito. Se ele tem adesivo, mas ele é de 15 matérias, tu compra do mesmo jeito, porque é um ou outro. Se ele tiver em recuperação, vai ter que ser, então, o R tem que ser menor do que 7, menor do que 7, R menor do que 7 e o R, então menor do que 7 e maior do que 4,9. Tem que ser menor do que 7 e maior que 4,9. Aí diz recuperação. Se não, aprovado. Porque daí a pessoa não está nem reprovada, nem de recuperação, então ela está aprovada. Pega isso aqui, junta aqui. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Tem vídeo na terça e na quinta, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Deixe um comentário aí embaixo, eu vejo vocês nos comentários. Vocês me veem no próximo vídeo. E se te ajudou, por favor, deixa o like. Tchau.